Minha querida filha, meu nome é Mirtes e tem história que a gente carrega no peito a vida toda, como um caroço de jabuticaba que não consegue nem engolir, nem cuspir. Hoje, já com estes cabelos brancos e estas mãos marcadas pelo tempo, resolvi contar uma dessas histórias. Talvez seja porque, de noite, quando fico aqui na varanda ouvindo o barulho dos grilos, essa lembrança volta como cheiro de fumaça no vento. Eu era quase ainda menina quando meu mundo pegou fogo. Não é força de expressão não, minha filha. Foi fogo mesmo, com chama, fumaça e cheiro de querosene que grudou na minha alma para sempre. Era uma tarde pesada, dessas que o calor parece que vai derreter até o chão. Eu estava no quintal estendendo as roupas no varal. Lembro que era um vestido cor-de-rosa que eu mesma tinha costurado, uma blusa amarelinha que ganhei da minha madrinha no aniversário e as outras poucas peças que eu tinha. Naquele tempo, roupa era coisa preciosa, cada pedacinho de tecido valia ouro. O portão rangeu e eu vi meu pai entrando. Mas não era o pai que saía de manhã para o trabalho. Este tinha o rosto fechado como o céu de tempestade, os olhos duros que nem pedra. Nem olhou para mim direito, não perguntou como tinha sido meu dia, nada. Foi direto para dentro de casa, e eu ouvi ele falando alto com minha mãe. Não conseguia entender as palavras, mas o tom... Ai, minha filha, aquele tom gelava o sangue. Era raiva misturada com uma coisa que eu não sabia o que era, mas que me deixou com o coração disparado. Minha mãe começou a chorar, daquele jeito baixinho dela, como quem não quer incomodar nem quando está sofrendo. De repente, escutei barulho no meu quarto. Corri para ver o que estava acontecendo e encontrei meu pai abrindo meu baú, aquela caixa de madeira onde eu guardava meus tesouros. Meus vestidos, minha combinação nova, o lenço que bordei na aula de trabalhos manuais, minha saia de domingo. Ele pegou tudo, tudo mesmo, e foi jogando no chão. Não falava nada, só fazia aquela cara de quem estava limpando a casa de algo sujo. Eu fiquei ali parada na porta, sem conseguir me mexer, vendo ele destruir os únicos bens que eu tinha no mundo. Pai, o que o senhor está fazendo? Perguntei com a voz tremendo. Ele nem olhou para mim. Juntou todas as minhas roupas num monte, pegou debaixo do braço e saiu para o quintal. Eu corri atrás, mas minha mãe me segurou pelo braço. Não, filha, não vai não, ela sussurrou, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Mas eu me soltei e corri para o quintal. Vi meu pai jogar todas as minhas coisas ali no chão batido, perto do pé de goiaba. Foi na despensa buscar o galão de querosene que a gente usava no lampião. Foi aí que eu entendi. Meu coração quase parou. Pai, não! Por favor, não faz isso! Gritei, tentando chegar perto das minhas roupas. Ele me afastou com o braço, forte, me derrubou sentada no chão. O cheiro do querosene se espalhou pelo ar, ardido, enjoativo. Minhas roupinhas ficaram todas encharcadas daquele líquido que parecia veneno. Ele tirou uma caixa de fósforos do bolso, riscou um e, sem piscar, jogou em cima das minhas coisas. O fogo subiu de uma vez, alto, com uma sede danada. As chamas eram laranja e amarelas, dançando que nem demônios. O cheiro... Minha filha, aquele cheiro de tecido queimando, misturado com querosene, era o cheiro do fim do meu mundo. Eu via meu vestido rosa se retorcendo no fogo, virando cinza. Minha blusa amarela desaparecendo, como se nunca tivesse existido. Toda a minha vida, todas as minhas lembranças boas, tudo virando fumaça preta que subia para o céu. Você não mora mais aqui, disse meu pai com aquela voz seca, sem olhar para mim. Não quero mais te ver nesta casa. E foi embora, deixando eu ali sentada no chão, vendo o que restava da minha vida virar cinza no vento. Minha mãe apareceu na porta da cozinha, com o avental nas mãos, secando as lágrimas. Mas não disse nada, não fez nada. Ficou ali parada, como se fosse estátua de sal. O fogo foi morrendo devagar, e eu continuei ali sentada, até a fumaça parar de subir. Até restar só um montinho de cinza preta que o vento começou a espalhar pelo quintal. Quando escureceu, peguei minha coragem e entrei em casa para buscar alguma coisa, qualquer coisa. Mas meu pai estava na sala e, quando me viu, apontou para a porta.
Eu disse que você não mora mais aqui. Saí com a roupa do corpo, um par de sandálias furadas e o coração partido em 1000 pedaços. Na hora que passei pelo portão, ouvi ele fechando a tranca atrás de mim. A rua estava escura e eu não sabia para onde ir. Só sabia que minha vida tinha mudado para sempre, ali naquela tarde, no meio da fumaça das minhas próprias roupas queimando. Minhas amigas, quem aqui já teve que provar para o mundo e para si mesma que era mais forte do que os outros pensavam? Deixem suas histórias nos comentários. Vamos nos fortalecer juntas. Deixa eu te contar melhor sobre nós, minha filha, para você entender como chegamos naquele dia terrível. Meu pai se chamava Roberto, um homem de poucas palavras e muitas regras. Ele trabalhava na serraria da cidade, acordava antes do galo cantar e voltava com as mãos machucadas e o humor azedo. Era daqueles homens que achavam que demonstrar carinho era coisa de fraco, sabe? Tinha a pele queimada de sol, bigode grosso sempre aparado e uma maneira de olhar que parecia que estava julgando tudo e todos. Quando chegava em casa, sentava na cadeira de balanço da varanda, tirava as botas pesadas e ficava ali, balançando devagar, fumando seu cigarro de palha. O cheiro do fumo misturava com o cheiro de serragem que vinha grudado nele, e era assim que eu sabia que ele tinha chegado, mesmo antes de ver. Minha mãe, coitada, se chamava Maria. Era uma mulher pequena, miudinha, com mãos delicadas que sabiam fazer milagre na cozinha. Ela tinha cabelo castanho ondulado que prendia com grampos simples atrás da orelha, e usava aqueles vestidos simples de chitão que ela mesma costurava. Quando sorria, e ela sorria pouco, apareciam ruguinhas nos cantos dos olhos que deixavam o rosto dela mais doce ainda. Maria vivia na ponta dos pés, tentando não incomodar ninguém. Falava baixinho, caminhava devagar, e quando meu pai levantava a voz, ela encolhia que nem flor quando chove forte. Eu via ela, às vezes, parada na janela da cozinha, olhando o horizonte, como se estivesse procurando alguma coisa que nunca chegava. Suspiros compridos saíam do peito dela, e eu ficava me perguntando o que será que ela tanto pensava. Eu era a filha única, a Mirtes menina, cheia de sonhos e vontade de viver. Tinha cabelo comprido que minha mãe penteava todas as manhãs, fazendo tranças que balançavam quando eu andava. Era magrinha, dessas que comia bem mas não engordava, e tinha uma marca de nascença no braço esquerdo que parecia uma folhinha. Gostava de costurar, de bordar, de cuidar das plantas do quintal. Sonhava em ter vestidos bonitos, em conhecer lugares além da nossa cidade pequena, em casar com um homem bom que me tratasse com carinho. Passava horas na varanda lendo os poucos livros que conseguia emprestado da professora, inventando histórias na minha cabeça. Era curiosa, fazia muitas perguntas e isso incomodava meu pai. Menina não precisa saber de tanta coisa, ele dizia quando eu perguntava sobre o mundo lá fora. Menina precisa aprender a cuidar de casa e obedecer. Nossa casa era simples, de tijolo aparente, com 3 quartos pequenos, uma sala que servia para tudo e uma cozinha onde minha mãe fazia mágica com pouco. O quintal tinha pé de goiaba, pé de manga e uma horta onde eu ajudava a plantar alface, tomate e ervas para tempero. Era ali que eu me sentia mais livre, mexendo na terra, vendo as plantinhas crescer. A vizinhança conhecia nossa família como gente trabalhadora e honesta. Meu pai tinha fama de homem sério, que não devia para ninguém e cumpria a palavra. Minha mãe era conhecida pelos doces que fazia para as festas da igreja. O pudim de leite condensado dela era disputado, e o bolo de fubá com erva doce perfumava a casa inteira quando saía do forno. Eu era vista como uma menina bem comportada, que ajudava em casa e não dava trabalho. Na escola, era das melhores alunas, sempre com os cadernos caprichados e as lições em dia. A professora, Dona Helena, sempre dizia para minha mãe que eu tinha cabeça boa e que deveria continuar estudando, mas havia algo no ar de casa que eu não conseguia entender direito. Era como se sempre houvesse uma tempestade se formando no horizonte, mesmo nos dias mais bonitos. Meu pai ficava calado demais, minha mãe suspirava demais, e eu sentia que havia segredos que ninguém me contava. De noite, deitada no meu catre, eu ouvia conversas baixas vindo do quarto dos meus pais.
Não conseguia entender as palavras, mas o tom era de preocupação, de medo, de coisa que não estava certa. Às vezes, escutava minha mãe chorando baixinho e meu coração apertava sem eu saber por quê. Durante o dia, quando meu pai estava trabalhando, nossa casa parecia mais leve. Minha mãe cantarolava enquanto varria o chão, me contava histórias da juventude dela, me ensinava pontos de bordado. Mas bastava escutar o som das botas dele no portão para tudo mudar. O silêncio pesado descia sobre nós como um cobertor molhado. Eu não entendia por que tinha que ser assim. Não entendia por que meu pai me olhava às vezes com uma expressão estranha, como se eu tivesse feito algo errado sem saber. Não entendia por que minha mãe abaixava os olhos quando ele falava comigo. Era uma família comum, de gente simples, mas havia rachaduras nas paredes que só eu parecia ver. E no fundo do meu coração eu sentia que alguma coisa ia acontecer. Não sabia o que, nem quando, mas alguma coisa estava vindo. Se eu soubesse naquele tempo o que sei hoje, talvez tivesse prestado mais atenção nos sinais. Nas conversas que paravam quando eu chegava perto, nos olhares que meus pais trocavam por cima da mesa, na tensão que crescia a cada dia que passava. Mas eu era só uma menina que bordava flores nos panos de prato, que regava as plantas do quintal e que acreditava que a vida sempre ia continuar igual, segura dentro daquelas paredes conhecidas. Como eu estava enganada. Naqueles tempos, minha filha, nossa vida tinha um ritmo certo, como o relógio de parede que marca as horas sempre igual. Acordávamos com o primeiro canto do galo do vizinho Francisco, quando o céu ainda estava cor de pérola e o orvalho deixava tudo brilhando no quintal. Eu era sempre a primeira a levantar, porque gostava de ver o sol nascendo por trás do morro. Pisava descalça no chão frio da cozinha, acendia o fogão a lenha e colocava a chaleira para esquentar. O cheiro da fumaça subindo pela chaminé anunciava que o dia começava na casa da família de Roberto. Minha mãe vinha logo atrás, já com o cabelo arrumadinho preso atrás da orelha, amarrando o avental na cintura. Ela preparava o café coado na hora, fazia tapioca na chapa e esquentava o leite que o Sr. Luiz entregava toda manhã na nossa porta. Eu ajudava pondo a mesa, alinhando as xícaras de louça branca, que eram o orgulho dela. Meu pai descia já vestido para trabalho, com a camisa de brim e a calça escura, as botas amarradas com força. Tomava o café em silêncio, lendo o jornal velho de 2 dias que o compadre Carlos trazia da cidade. Quando terminava, beijava a testa da minha mãe, sempre o mesmo beijinho seco, e saía assobiando baixinho. Era um ritual bonito de se ver, sabe? Parecia uma família feliz, dessas que a gente vê retratada nas paredes da igreja. Depois que ele saía, nossa casa se transformava. Era como se alguém abrisse todas as janelas e deixasse o ar entrar. Minha mãe começava a cantarolar aquelas modinhas antigas que aprendeu com a avó dela, e eu me sentia livre para falar, para rir, para ser eu mesma. Íamos juntas cuidar da horta. Ela me ensinava que o tomate precisava de muita água, mas a erva cidreira gostava da terra mais sequinha. Mostravam como reconhecer quando o alface estava no ponto, como tirar as ervas daninhas sem machucar as plantas boas. Plantar é que nem criar filho, ela dizia, mexendo a terra com a enxadinha pequena. Precisa de carinho, paciência e cuidado todo dia. Não adianta querer forçar a crescer mais rápido que deve. Eu adorava esses momentos. Ficávamos ali agachadas, com as mãos sujas de terra, conversando sobre tudo. Ela me contava como era a vida dela quando menina, numa fazenda longe dali, onde tinha rio para banhar e pé de jabuticaba que dava fruta o ano inteiro. Era outro tempo, Mirtes. Ela suspirava, parando de capinar para olhar o horizonte. As coisas eram mais simples, mas também mais difíceis. Não tinha essas facilidades que vocês têm hoje. Depois do almoço, quando o sol estava mais forte, a gente se recolhia na sombra da varanda. Minha mãe pegava a costura. Sempre tinha alguma peça para remendar ou algum bordado para terminar. Eu sentava no chão, encostada na cadeira dela, fazendo minha lição de casa ou lendo algum livro. Era meu momento preferido do dia. O vento balançava as folhas da mangueira, trazendo aquele cheiro doce de fruta madura.
Os passarinhos cantavam nos galhos e de vez em quando passava um vizinho cumprimentando da cerca. Boa tarde, Dona Maria. Como vai a senhora? Tudo bem, obrigada. E a família? Todos com saúde, graças a Deus. Conversas simples, mas que faziam a gente se sentir parte de alguma coisa maior, de uma comunidade onde todo mundo se conhecia e se importava uns com os outros. À tardinha, quando o sol começava a descer, era hora de preparar o jantar. Minha mãe fazia questão de ter tudo pronto quando meu pai chegasse. A mesa posta, a comida quentinha, a casa arrumada. Eu ajudava pilando alho no pilão de pedra, descascando batatas, mexendo o feijão que ficava cozinhando devagar no fogão. Aprendia todos os segredos dela. Pitadinha de açúcar no molho de tomate, uma folhinha de louro no feijão, um fio de azeite na farinha para não empedrar. Homem que trabalha pesado precisa de comida farta e saborosa, ela explicava, temperando o frango com alho, sal e aquelas ervas que ela mesma plantava. É nosso jeito de mostrar que a gente se importa. Quando chegava a hora dele voltar, o clima mudava de novo. Minha mãe ficava mais quieta, verificava se tudo estava em ordem, alisava o cabelo. Eu guardava meus livros e ia ajudar a servir a janta. Meu pai chegava cansado, com cheiro de serragem grudado na roupa e serragem no cabelo. Lavava as mãos na bacia do quintal, se sentava à mesa e comia concentrado, falando pouco. Às vezes, perguntava sobre minha escola, sobre as notas, sobre meu comportamento. A menina tá estudando direitinho, Roberto. Minha mãe sempre respondia. Dona Helena só fala bem dela. Ele balançava a cabeça, aprovando, mas não demonstrava orgulho nem alegria. Era como se meu bom desempenho fosse obrigação, não motivo de comemoração. Depois da janta, ele se sentava na varanda para fumar. Minha mãe lavava a louça, eu secava e guardava tudo no lugar. Quando terminávamos, íamos nos juntar a ele na varanda, mas quase sempre em silêncio. Era bonito, de um jeito melancólico. Ficávamos ali os três, vendo a noite chegar devagar, ouvindo os grilos começarem sua sinfonia, sentindo o cheiro de jasmim que subia do quintal da vizinha. Mas havia algo no ar. Uma tensão que eu não sabia nomear. Nos últimos tempos, sentia que meu pai me olhava diferente. Não era mais o olhar de quem vê uma criança, mas algo que me deixava desconfortável. E minha mãe, quando percebiam esses olhares, ficava ainda mais quieta que o normal. Eu ia dormir todas as noites, acreditando que acordaria na manhã seguinte para mais um dia igual. Na minha inocência de menina, achava que nossa rotina ia durar para sempre. Que engano! Sabe quando a gente sente que alguma coisa vai acontecer, minha filha? É como quando o céu escurece antes da chuva. Você não vê ainda os pingos, mas o ar fica pesado, diferente. Foi assim que começou a mudar o ambiente lá em casa. Primeiro foram os olhares. Eu estava crescendo, virando mocinha, e percebia que meu pai tinha começado a me olhar de um jeito estranho. Quando eu passava pela sala com minha saia de escola, quando ajudava minha mãe na cozinha, quando sentava na varanda para fazer a lição, sempre havia aqueles olhos me acompanhando. Não era o olhar carinhoso de pai orgulhoso da filha. Era algo que me fazia querer me esconder, puxar a saia para baixo, cruzar os braços no peito. Um olhar que me deixava com a pele arrepiada, como se tivesse alguém caminhando por cima do meu túmulo. Minha mãe também notou. Comecei a perceber que ela ficava mais tensa quando nós três estávamos no mesmo ambiente. Inventava desculpas para me mandar fazer alguma coisa longe dele, me chamava para dentro quando eu estava na varanda e ele chegava do trabalho. Mirtes, vem cá ajudar a dobrar essas roupas, ela dizia, mesmo quando não tinha roupa nenhuma para dobrar. Mirtes, vai buscar ovos no galinheiro, pedia, mesmo tendo acabado de buscar. No começo, achei que era coincidência. Depois percebi o padrão. Foi numa tarde de domingo que as coisas ficaram mais claras. Era dia quente e eu estava no quintal regando as plantas, usando uma blusa mais larga e uma saia que minha mãe tinha feito nova. Nada demais, roupa simples de menina direita. Meu pai estava consertando a cerca dos fundos e ficou me observando trabalhar. Senti o peso do olhar dele nas minhas costas, mas continuei cuidando dos tomateiros. Quando me virei para pegar o regador, ele estava bem perto,
mais perto do que precisava estar. Você está crescendo rápido, disse, com um tom de voz que nunca tinha usado comigo antes. Virando uma moça bonita. Algo no jeito que ele falou, bonita, me fez gelar por dentro. Não era elogio de pai, era outra coisa. Obrigada, pai, respondi baixinho, tentando me afastar, mas ele segurou meu braço. Tá na idade de arrumar namorado, né? A pergunta saiu como se fosse casual, mas havia veneno nela. Balancei a cabeça que não, com o coração batendo forte. Ainda bem, ele continuou, apertando meu braço um pouco mais. Porque enquanto você morar na minha casa, vai se comportar, entendeu? Eu não entendia nada, mas balancei que sim. Ele soltou meu braço e voltou para o conserto da cerca, mas continuou me olhando de soslaio enquanto eu terminava de regar as plantas. Corri para dentro e contei para minha mãe o que tinha acontecido. Ela parou de descascar batatas, ficou pálida como pano lavado. O que foi que eu fiz de errado, mãe? Perguntei confusa. Você não fez nada errado, filha. Ela sussurrou, me puxando para perto. Nada errado. Mas eu via nos olhos dela que alguma coisa estava muito errada. A partir daquele dia, minha mãe começou a me dar conselhos estranhos. Dizia para eu usar roupas mais largas, para não ficar sozinha em casa quando ela precisasse sair, para sempre manter a porta do quarto fechada à chave. Por que, mãe? Nunca foi assim. É melhor assim, filha. Uma moça precisa se cuidar. Bom, mas se cuidar de quê? De quem? Eu morava com meus pais, na minha própria casa. O que poderia acontecer? As refeições ficaram diferentes também. Meu pai fazia comentários sobre minha aparência que deixavam o ar pesado. Dizia que eu estava desenvolvida para a idade, que menina bonita demais arranja problema, que tinha que ter cuidado para não despertar o que não devia. Eu não entendia direito o que ele queria dizer, mas sentia que eram críticas. Como se eu tivesse culpa de estar crescendo, como se fosse errado eu estar me tornando mulher. Minha mãe comia calada, mexendo a comida no prato sem levar à boca. Às vezes eu pegava ela me olhando com uma tristeza tão profunda que doía só de ver. Uma noite, acordei com um barulho de discussão vindo do quarto dos meus pais. Eram vozes abafadas, mas conseguia entender algumas palavras soltas. Não pode pensar essas coisas, Roberto. Minha casa, minhas regras. É sua filha. Sei muito bem o que ela é. Meu coração disparou. Estavam falando de mim, mas sobre o quê? O que meu pai sabia que eu era? Eu mesma não sabia. Ficei acordada o resto da noite, tentando entender. No dia seguinte, tanto ele quanto minha mãe estavam com cara de quem não dormiu. Ela tinha os olhos vermelhos e ele estava mais carrancudo que o normal. Foi quando comecei a ter medo da minha própria casa. Medo de passar perto do meu pai, medo de ficar sozinha com ele, medo daqueles olhares que me seguiam pelos cantos. Comecei a me vestir com roupas cada vez mais largas, a evitar os lugares da casa onde ele ficava, a correr para o meu quarto assim que terminava de ajudar minha mãe. Mas não adiantava. A tensão crescia a cada dia, como panela de pressão no fogo. Eu sentia que alguma coisa ia explodir, mas não sabia o que, nem quando. Minha mãe tentava me proteger como podia, sempre inventando jeitos de não me deixar sozinha com ele. Mas como ela podia me proteger dentro da nossa própria casa? Como ela podia lutar contra o próprio marido? Eu era só uma menina que queria continuar cuidando da horta, fazendo bordado, estudando para ser alguém na vida. Mas sentia que estava perdendo o chão debaixo dos pés, como se a casa onde nasci estivesse se transformando num lugar perigoso. E o pior era não entender por quê. Foi numa tarde de quarta-feira, quando a chuva caía fina lá fora e deixava tudo com cheiro de terra molhada, que descobri a verdade que minha mãe carregava no peito há tanto tempo. Ela estava na cozinha, fazendo bolinho de chuva para acompanhar o café da tarde. Eu ajudava peneirando a farinha, quando ela de repente parou o que estava fazendo e se sentou na cadeira, como se as pernas não aguentassem mais carregar o peso que ela trazia dentro do peito. Mirtes, ela disse com a voz tremendo, preciso te contar uma coisa.
Larguei a peneira e me aproximei. Nunca tinha visto minha mãe daquele jeito, com os olhos cheios d'água e as mãos tremendo que nem folha no vento. O que foi, mãe? A senhora tá doente? Ela balançou a cabeça, puxou o ar fundo e me olhou nos olhos pela primeira vez em semanas. Era como se ela tivesse tomado uma decisão muito difícil. Você não é filha do Roberto. Ela sussurrou, tão baixinho que quase não ouvi. O mundo parou. O barulho da chuva, o cheiro dos bolinhos fritando, tudo sumiu. Só existia aquelas palavras ecoando na minha cabeça como sino de igreja. Como assim, mãe? Seu pai verdadeiro, ele era um rapaz bom, trabalhador. Eu era muito nova, tínhamos namorado escondido da minha família. Quando descobriram que eu estava esperando você, ele desapareceu. Nunca mais vi. Senti as pernas bambearem. Me apoiei na mesa para não cair. Roberto me encontrou num momento difícil da minha vida. Ela continuou, secando as lágrimas com a barra do avental. Eu tinha sido expulsa de casa, não tinha para onde ir, estava com você crescendo aqui dentro. Ela pôs a mão na barriga. Ele se ofereceu para casar comigo, dar nome para você, nos dar um lar. Mas por que ele faria isso? Perguntei, ainda tentando entender. Porque ele disse que me amava. Disse que não importava de quem você era filha, que ia te criar como se fosse dele próprio. A voz dela quebrou. E eu acreditei, Mirtes. Eu quis tanto acreditar. Os bolinhos chiaram na panela, esquecidos. Minha mãe se levantou rapidamente para tirar do fogo, mas as mãos dela tremiam tanto que quase derrubou tudo. No começo ele cumpriu a palavra. Ela continuou, mexendo os bolinhos sem olhar para eles. Te tratava bem, brincava com você, te chamava de filha. Eu pensei que tinha dado certo, que éramos uma família de verdade. E o que mudou? Você cresceu? Ela me olhou com uma dor no rosto que nunca vou esquecer. Começou a ficar parecida com seu pai verdadeiro. E Roberto nunca esqueceu que você não era dele de sangue. Foi aí que entendi tudo. Os olhares estranhos, os comentários maldosos, a tensão que crescia a cada dia. Eu não era filha dele, e isso fazia diferença. Fazia toda a diferença. Ele sempre me lembrava, minha mãe continuou, com a voz cada vez mais baixa. Principalmente quando bebia um pouco mais. Dizia que estava criando filho dos outros, que eu tinha enganado ele, que você ia crescer e dar problema como o pai verdadeiro deu. Mas, mãe, por que a senhora nunca me contou? Porque eu tinha medo, filha. Medo que você me julgasse, medo que você saísse procurando seu pai, medo de perder você também. Ela se aproximou e segurou minhas mãos. E porque até pouco tempo eu ainda esperava que Roberto mudasse, que voltasse a te tratar bem. E agora? Por que tá me contando agora? Ela hesitou, como se estivesse tomando coragem para falar algo ainda pior. Porque ontem à noite ele disse... Ela engoliu em seco. Disse que você não era filha dele mesmo, então não tinha por que ele te sustentar muito mais tempo. Que quando você fizesse idade, ia ter que se virar sozinha. O chão se abriu debaixo dos meus pés. Então era isso. Não era só o jeito estranho que ele me olhava. Era que ele queria se livrar de mim. Quantos anos eu preciso ter para sair de casa? Perguntei, com o coração batendo forte. Ele não disse ao certo, mas pela conversa... Ela pausou. Acho que assim que você completar a idade de trabalhar direito, ele vai te mandar embora. Ficamos ali paradas, eu e ela, ouvindo a chuva bater no telhado e os bolinhos esfriando na travessa. Era como se o mundo tivesse mudado de cor, como se tudo que eu pensava que sabia sobre minha vida fosse mentira. Seu pai verdadeiro se chamava Carlos, ela disse de repente. Carlos Henrique. Era bonito, carinhoso, me fazia rir. Você tem os olhos dele, o jeito de inclinar a cabeça quando tá pensando. Ele sabe que eu existo? Não sei, filha. Quando contei para ele que estava esperando, ele ficou com medo. Era muito jovem, não tinha como sustentar uma família. Disse que precisava ir embora, procurar a vida em outro lugar, que quando tivesse condições voltaria para nos buscar. E nunca voltou. Nunca voltou. Senti uma raiva misturada com tristeza, uma dor esquisita que não sabia se era para minha mãe,
pro meu pai verdadeiro ou pro Roberto. Era como se descobrisse que minha vida inteira tinha sido construída em cima de uma mentira. Por isso Roberto me olha daquele jeito, falei, mais para mim mesma que para ela. Ele não tem direito de te olhar de jeito nenhum, minha mãe disse, com uma firmeza na voz que eu não conhecia. Você é minha filha, é uma menina de bem e merece ser tratada com respeito. Mas mesmo dizendo isso, a gente sabia que as palavras dela não mudavam nada. Roberto era o dono da casa, quem trabalhava, quem mandava. E se ele não me queria ali, não havia muito que uma mulher sozinha pudesse fazer. O que a gente vai fazer, mãe? Ela me puxou para um abraço apertado e eu senti as lágrimas dela molhando meu cabelo. Não sei, filha, não sei. Depois daquela conversa na cozinha, minha filha, foi como se eu tivesse acordado numa casa diferente, numa vida diferente. Tudo que eu pensava que sabia sobre quem eu era tinha desmoronado que nem casa de pau a pique na chuva forte. Passei o resto daquela tarde no meu quarto, deitada no catre, olhando para o teto e tentando encaixar as peças do quebra-cabeça da minha vida. Agora fazia sentido porque eu não tinha o jeito sério do Roberto, porque gostava tanto de ler quando ele achava perda de tempo, porque às vezes me pegava cantarolando e ele me olhava como se eu fosse estranha na própria casa, porque eu realmente era estranha ali. Eu não pertencia àquele lugar. Quando chegou a hora do jantar, desci com as pernas bambas. Roberto estava na mesa, como sempre, mas agora eu o olhava com olhos completamente diferentes. Não era meu pai, nunca tinha sido. Era só um homem que tinha feito um favor para minha mãe e agora se arrependia. Ele percebeu que algo tinha mudado. Por que essa cara emburrada? Perguntou, cortando o pedaço de carne com mais força do que precisava. Não é nada não, pai, respondi, mas a palavra pai saiu estranha da minha boca, como se não coubesse mais. Ele franziu a testa me estudando. Minha mãe serviu a comida em silêncio, mas eu via que ela estava tensa, esperando alguma coisa ruim acontecer. Essa menina anda estranha, ele murmurou, mais para si mesmo que para nós. Anda com uns ares. Não consegui comer quase nada. A comida não descia, ficava parada na garganta como pedra. Toda vez que olhava para ele, pensava: esse homem não me deve nada. Ele pode me mandar embora quando quiser. Era uma sensação terrível, de não ter chão, de não ter lugar no mundo. Naquela noite, quando fomos dormir, escutei novamente a conversa abafada vindo do quarto dos meus, do quarto de Roberto e minha mãe. Desta vez, consegui entender mais coisa. A menina tá sabendo de alguma coisa, ele disse. Viu como ela me olhou hoje? Como se eu fosse estranho. Ela não sabe de nada, Roberto. É só fase de adolescente. Não me engana, Maria. Você contou, não foi? Silêncio longo. Meu coração batia tão forte que tinha medo que eles ouvissem. Ela tinha direito de saber, minha mãe falou, baixinho, mas firme. Direito? A voz dele subiu de tom. E eu? Que direito eu tenho depois de sustentar filha dos outros por todos esses anos? Você disse que ia amar ela como se fosse sua. Eu tentei, Maria. Deus sabe que eu tentei. Mas ela tá crescendo, tá ficando parecida demais com aquele desgraçado. Toda vez que olho para ela, lembro da mentira que você me contou. Eu nunca menti. Contei minha situação desde o começo. Contou, mas não falou que eu ia ter que aturar ela me olhando com desprezo quando descobrisse a verdade. Coloquei a mão na boca para abafar o soluço que queria sair. Desprezo? Eu nunca tinha olhado para ele com desprezo. Só estava confusa, perdida, tentando entender meu lugar naquela casa. Os dias seguintes foram os piores da minha vida até então. Roberto mal falava comigo, e quando falava, era com uma frieza que cortava. Não me chamava mais de filha, me chamava só de a menina ou ela. A menina não vai almoçar? Perguntava para minha mãe, como se eu não estivesse ali na mesa. Ela vai ajudar você na cozinha, dizia, se referindo a mim como se eu fosse uma estranha. Minha mãe tentava amenizar, mas eu via que ela também estava sofrendo. Ela estava no meio de uma guerra entre o marido e a filha, sem saber como proteger a gente duas. Na escola, não conseguia me concentrar em nada.
A professora Helena perguntou várias vezes se eu estava bem, se havia algum problema em casa. Como eu ia explicar que tinha descoberto que minha vida inteira era diferente do que eu pensava? Tá tudo bem, dona Helena. Eu mentia, forçando um sorriso. Mas não estava nada bem. À noite, chorava no travesseiro para ninguém ouvir. Chorava pela confusão que estava na minha cabeça, pela dor nos olhos da minha mãe, pela frieza do homem que eu tinha chamado de pai a vida inteira. E chorava também por um pai que eu nunca conheci, Carlos Henrique. Como ele seria? Será que pensava em mim às vezes? Será que se arrependia de ter ido embora? Será que se ele soubesse como as coisas ficaram difíceis para mim e para minha mãe, teria voltado? Comecei a reparar em coisas que nunca tinha notado antes. Na hora das refeições, Roberto separava as melhores partes da comida para ele, deixava o que sobrava para mim e minha mãe. Quando comprava alguma coisa na cidade, trazia presentes para ela, mas nunca para mim. Eu tinha achado que era porque menina não precisava de muita coisa. Agora entendia. Ele realmente não me considerava parte da família. O pior era ver minha mãe definhar a cada dia. Ela emagrecia, os olhos ficavam fundos, e eu sabia que ela se culpava por tudo. Se culpava por ter me contado a verdade, se culpava por não ter me contado antes, se culpava por ter casado com Roberto, se culpava por ter me colocado naquela situação. Mãe, a senhora não tem culpa de nada. Eu tentava consolar, mas as palavras não chegavam até a dor que ela carregava. Uma tarde, Roberto chegou mais cedo do trabalho e me encontrou na horta. Fiquei gelada, porque era a primeira vez que estávamos sozinhos desde que eu soubera a verdade. Ele se aproximou devagar, com aquele jeito dele quando queria dizer alguma coisa importante. Escuta aqui, menina, ele disse sem olhar nos meus olhos. Não quero que você ache que eu sou obrigado a nada. Entendeu? Sim, senhor, respondi, com a voz saindo fina. Sua mãe te contou a verdade porque quis. Eu não pedi. Mas já que contou, agora você sabe como são as coisas. Ele chutou uma pedra no chão. Não espere de mim o que um pai daria para a filha de verdade, porque você não é. Aquelas palavras entraram no meu peito como faca afiada. Eu sabia que era verdade, mas ouvir ele falando daquele jeito, tão frio, tão cruel, doeu mais do que eu esperava. Entendi. Consegui sussurrar. Quando você crescer um pouco mais, vai ter que se virar sozinha. É melhor ir se acostumando com a ideia. E saiu, me deixando ali parada entre os pés de tomate, com o coração em pedaços e a certeza de que meus dias naquela casa estavam contados. As semanas que se seguiram foram como viver numa panela de pressão prestes a explodir, minha filha. O clima em casa ficou tão pesado que até o ar parecia mais difícil de respirar. Roberto não disfarçava mais a irritação que sentia só de me ver. Tudo o que eu fazia estava errado. Se eu ajudava minha mãe na cozinha, ele reclamava que eu estava atrapalhando. Se eu ficava no quintal cuidando das plantas, dizia que eu estava perdendo tempo com bobagem. Se eu estudava na varanda, murmurava que menina que não vai ser nada não precisa de tanto livro. Cada palavra era uma cutucada, um lembrete de que eu não era bem-vinda ali. Uma manhã, estava varrendo a varanda quando ouvi ele falando com o compadre José, que tinha vindo buscar umas sementes emprestadas. Que menina bonita, Roberto, o compadre disse, me olhando com aquele sorriso que os homens fazem quando veem moça nova. Tá ficando mocinha mesmo. Roberto cuspiu no chão e respondeu com um tom azedo que me gelou. Bonita é, mas não serve para nada. Come o pão que eu compro e não dá retorno nenhum. Ora, rapaz, que coisa feia de falar da própria filha. Quem disse que é minha filha? Roberto soltou, como se estivesse falando do tempo. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parei de varrer. O compadre José ficou sem jeito, não sabia se tinha ouvido direito. Eu fingi que não estava prestando atenção, mas cada palavra entrou na minha alma como espinho. É brincadeira, né, Roberto? O compadre tentou rir, mas saiu forçado. Brincadeira nada. A menina não tem uma gota do meu sangue. É filha de outro, que sumiu no mundo e deixou para eu criar.
Minha mãe apareceu na porta da cozinha naquele momento, ouviu a conversa e ficou branca como cal. O compadre José murmurou qualquer desculpa e foi embora rápido, sem nem pegar as sementes que tinha vindo buscar. Roberto, como você pode falar isso na frente dos outros? Minha mãe sussurrou, com a voz tremendo de vergonha. Por que não posso? É a verdade. Todo mundo vai saber mais cedo ou mais tarde mesmo. Foi aí que percebi. Ele não estava só me rejeitando. Ele queria me humilhar. Queria que toda a vizinhança soubesse que eu era filha de outro, que ele não tinha obrigação nenhuma comigo. Nos dias seguintes, a fofoca se espalhou pela vizinhança que nem fogo na palha seca. Começaram os olhares estranhos quando eu passava na rua, os cochichos quando as mulheres me viam na venda. Coitada da menina. Eu ouvia sussurrarem. O pai falando daquele jeito dela. Sempre achei que ela não parecia com ele mesmo, outras diziam. E a Maria, coitada, com que cara vai mostrar na missa? O pior eram os homens. Alguns começaram a me olhar diferente, com aquele olhar que eu já conhecia do Roberto, mas agora era pior. Era como se, por eu não ser filha dele de verdade, eu fosse menos respeitável, como se pudessem pensar coisas sobre mim que não pensariam sobre outras meninas. O senhor Paulo, que vendia peixe na feira, começou a fazer comentários quando eu ia comprar alguma coisa para minha mãe. E aí, menina sem pai, tá precisando de alguém para te proteger? Eu corria para casa com as bochechas queimando de vergonha. Na escola, a coisa também ficou difícil. Os outros alunos começaram a me tratar diferente. Alguns com pena, outros com curiosidade maldosa. Um menino da minha turma, o filho do seu Francisco, chegou perto de mim no recreio e disse: "É verdade que você não tem pai?" "Tenho sim", respondi, mas minha voz saiu fraca. "Mas minha mãe disse que o Roberto falou que você é filha de outro homem que fugiu." As outras crianças se juntaram em volta, curiosas. Senti o mundo girando, as palavras sumindo da minha boca. Corri para o banheiro e chorei até não ter mais lágrimas. Dona Helena, a professora, percebeu que alguma coisa estava errada. Me chamou depois da aula. "Mirtes, você anda muito tristinha. Aconteceu alguma coisa em casa?" Como eu ia contar para ela? Como ia explicar que minha própria família tinha se tornado um lugar perigoso para mim? "É só cansaço, Dona Helena." Ela não acreditou, mas não insistiu. Só me olhou com aqueles olhos bondosos e disse: "Se você precisar de alguma coisa, pode contar comigo, tá bom?" Em casa, as brigas entre Roberto e minha mãe ficaram mais frequentes e mais altas. Ele não se importava mais se eu ouvia. "Aquela menina tá virando um peso morto nesta casa", ele dizia. "Come, gasta roupa, gasta sabonete, e pra quê? Pra ficar aí sem fazer nada de útil?" "Ela ajuda em tudo, Roberto, e ainda é criança." "Criança nada. Tá na idade de trabalhar, de dar retorno. Outras meninas da idade dela já estão servindo em casa de família, ganhando o próprio sustento. Você quer que eu ponha minha filha para trabalhar de doméstica?" "Sua filha, sempre sua filha." "Nunca nossa filha." "Roberto, pelo amor de Deus." "Não, Maria, chega. Eu não aguento mais essa situação. Ou ela arruma um jeito de se sustentar, ou vai ter que procurar outro lugar para morar." Eu estava na cozinha, lavando a louça, e as mãos começaram a tremer tanto que quase deixei cair uma xícara. Era real. Ele realmente ia me mandar embora. Naquela noite, minha mãe veio conversar comigo. Se sentou na beirada do meu catre, com os olhos vermelhos de tanto chorar. "Filha, a gente precisa pensar em alguma coisa", ela sussurrou. "Eu não posso deixar ele te mandar embora, mas também não sei como impedir." "A senhora não precisa escolher entre eu e ele, mãe", falei, tentando ser forte por ela. "Eu posso me virar." "Como, Mirtes? Você é praticamente ainda uma criança. Não tem para onde ir. Não tem família para te receber." "Eu arrumo trabalho. Outros conseguem. Eu também consigo." Ela me abraçou forte, e eu senti as lágrimas dela molhando meu cabelo. "Que vida terrível eu fiz para você, minha filha. Que vida terrível." "Não foi a senhora, mãe. Não foi." Mas no fundo, eu sabia que nossa situação estava ficando insustentável.
Roberto estava cada dia mais agressivo, mais claro nas suas intenções, e eu sentia que o momento da explosão estava chegando. Era só questão de tempo até acontecer alguma coisa que mudasse tudo para sempre. E aconteceu mais rápido do que eu imaginava. O estopim aconteceu numa sexta-feira, minha filha. Lembro como se fosse ontem, porque era dia de feira, e eu tinha ido comprar farinha para minha mãe fazer o pão da semana. O calor estava de rachar, e eu voltava para casa com a sacola pesada quando o Sr. Paulo, aquele da venda de peixe, me barrou no caminho. "Ô menina!" ele disse com aquele sorriso oleoso que me dava nojo. "Que pressa é essa? Vem cá conversar com seu Paulo." "Desculpa, seu Paulo, mas preciso chegar em casa", respondi, tentando passar por ele. Mas ele segurou meu braço, forte demais, e chegou perto. O cheiro de peixe e cachaça que saía dele me deu ânsia. "Sua mãe não te ensinou a respeitar os mais velhos? E olha que agora que você não tem pai para te defender, é melhor ser educada com os homens, né?" "Eu tenho pai sim, senhor", falei, tentando me soltar. "Ah, é? E cadê ele? Por que não tá aqui te protegendo?" Foi aí que eu entendi o que estava acontecendo. Por eu ser filha sem pai, alguns homens achavam que podiam me tratar como quisessem, como se eu não tivesse ninguém para me defender. Consegui me soltar e corri para casa, com o coração batendo forte e as lágrimas queimando os olhos. Cheguei ofegante, contei para minha mãe o que tinha acontecido. Ela ficou pálida como pano descorado. "Meu Deus do céu!" sussurrou, me puxando para dentro de casa. "Isso não pode acontecer, Mirtes. Não pode." Quando Roberto chegou do trabalho, minha mãe foi contar o que tinha acontecido. Eu pensei que ele fosse ficar bravo, que fosse defender a filha que criou, mesmo não sendo de sangue. Mas a reação dele me gelou até os ossos. "E o que você quer que eu faça?" ele perguntou, tirando as botas sem nem levantar os olhos. "Não é problema meu." "Como não é problema seu, Roberto? A menina foi assediada na rua." "A menina não é minha responsabilidade. Já falei isso 1000 vezes." Ele se levantou e olhou para mim com frieza. "Se você anda aí dando confiança para os homens..." "Roberto!" minha mãe gritou uma das poucas vezes que vi ela levantar a voz para ele. "Como você pode falar uma coisa dessas? Ela é uma criança." "Criança nada. Olha o tamanho dela. E com essa história de não ter pai, os homens vão achar que podem tudo mesmo." As palavras dele me acertaram como tapa na cara. Era culpa minha. Por existir, por não ter pai, por estar crescendo, tudo era culpa minha. "Então é isso?" minha mãe perguntou, com a voz tremendo de raiva e desespero. "Você vai deixar qualquer um maltratar ela porque não é sua filha de sangue? Eu não tenho obrigação de sair brigando por aí por causa dela. Se vocês não estão contentes com a situação, já sabem o que fazer." E foi para a varanda, deixando nós duas ali paradas, encarando a realidade crua. Eu não tinha proteção nenhuma naquela casa. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava imaginando o Sr. Paulo voltando a me incomodar, outros homens pensando que podiam fazer o mesmo. E pior, Roberto deixando claro que eu estava sozinha no mundo. No sábado de manhã, acordei com barulho de briga na cozinha. Minha mãe e Roberto estavam discutindo, e pelos pedaços que ouvi, entendi que ela tinha passado a noite inteira cobrando uma posição dele. "Não posso mais viver assim, Roberto." "Então se vire. Minha filha não vai ficar desprotegida." "Não é minha filha." Levantei e fui para a cozinha. Os dois pararam de falar quando me viram. O clima estava elétrico, como antes de tempestade. "Bom dia", murmurei. Roberto me olhou de alto a baixo, com aquela expressão de nojo que eu já conhecia bem. "Você vai ter que arrumar trabalho", ele disse sem rodeios. "Não posso mais sustentar vagabunda nesta casa." "Roberto!" minha mãe protestou. "Não, Maria, chega. A menina tem idade de trabalhar, tem idade de se virar. Ou arruma emprego, ou procura outro lugar para morar. Não aguento mais essa situação." "Que tipo de trabalho?" perguntei com a voz saindo fina. "Qualquer um. Doméstica, babá, o que aparecer. Tem muita casa de família precisando de menina para ajudar." A ideia de trabalhar não me assustava,
Mas trabalhar para sair de casa, para não depender mais deles, era diferente. Era como se ele estivesse me empurrando para fora do ninho antes da hora. E se eu não conseguir? Perguntei. Vai conseguir. Porque não tem outra opção. Minha mãe segurou minha mão por baixo da mesa, apertou de leve. Era o jeito dela de dizer que estava do meu lado, mesmo não podendo fazer muita coisa. Quanto tempo eu tenho? Perguntei. 2 semanas, Roberto respondeu, como se estivesse falando de prazo para entregar algum trabalho da escola. 2 semanas para arranjar alguma coisa ou o quê? Ele me olhou nos olhos pela primeira vez em semanas. O que vi lá me fez tremer. Ou vai ter que sair desta casa. O resto do fim de semana passou como névoa. Minha mãe tentava me consolar, mas eu via que ela estava desesperada também. Não tinha família para me levar, não tinha dinheiro para me sustentar longe de Roberto. Na segunda-feira, em vez de ir para a escola, saí procurando trabalho. Bati na porta de várias casas, perguntei se precisavam de menina para ajudar. Algumas pessoas foram educadas, disseram que não precisavam no momento. Outras me olharam com desconfiança. Quantos anos você tem, menina? Por que não está na escola? Seus pais sabem que você está procurando trabalho? Na casa da dona Mercedes, uma senhora rica que morava na parte boa da cidade, ela me olhou de cima a baixo e perguntou: Você é aquela menina que o Roberto anda espalhando que não é filha dele? Senti as bochechas queimarem. Sim, senhora. E por que sua mãe não veio falar comigo pessoalmente? Ela não pode sair de casa agora, senhora. Entendo. Ela ficou me estudando. Olha, eu até preciso de alguém para ajudar com a limpeza e cuidar das crianças, mas não posso pagar muito, e você teria que dormir aqui, só voltar em casa nos domingos. Era uma chance, a única que apareceu em toda aquela semana de procura. Quanto a senhora pagaria? Muito pouco. Comida, lugar para dormir e um troquinho no fim do mês. Mais do que isso não posso oferecer. Era quase escravidão, mas era o que tinha aparecido. E eu sabia que o tempo estava correndo. Eu preciso conversar com minha mãe, falei. Claro, mas não demora muito para decidir. Tem outras meninas interessadas. Voltei para casa com o coração apertado. Contei para minha mãe sobre a proposta da dona Mercedes. Ela chorou quando ouviu. Minha filha trabalhando de doméstica, murmurou, enxugando as lágrimas com a barra do avental. Dormindo na casa dos outros, longe de mim. É o que tem, mãe. Roberto não vai mudar de ideia. Eu sei, filha. Eu sei. Naquela noite, ela veio conversar comigo no quarto. Mirtes, se você for trabalhar na casa dessa mulher, promete que vai se cuidar, que não vai deixar ninguém te maltratar? Prometo, mãe. E se as coisas ficarem muito ruins, você volta para casa. Não importa o que o Roberto diga. Esta sempre vai ser sua casa. Mas nós duas sabíamos que não era verdade. Roberto tinha deixado bem claro. Eu não era mais bem-vinda ali. Faltavam 3 dias para o prazo dele acabar, quando aconteceu o que mudou minha vida para sempre. Ah, minha filha, agora chegamos na parte que ainda me emociona quando lembro. Foi na rua, caminhando sozinha com apenas a roupa do corpo e aquelas sandálias furadas, que eu descobri do que era feita por dentro. A primeira noite foi terrível. Sentei num banco da praça principal, vendo as pessoas passarem, cada uma com seu rumo, com sua casa para voltar. Eu não tinha nada disso. O vento frio da madrugada cortava através da minha blusa fina e a fome apertava na barriga, mas o que doía mais era o coração partido. Chorei até não ter mais lágrimas. Chorei pela minha mãe que ficou para trás, pela vida que tinha perdido, pela menina que eu era até aquela tarde, quando vi minhas roupas virando fumaça. Mas quando o sol começou a nascer, pintando o céu de dourado, alguma coisa despertou dentro de mim. Talvez fosse o desespero mesmo, ou talvez fosse força que eu não sabia que tinha. Levantei daquele banco e pensei: Mirtes, você pode chorar o resto da vida ou pode lutar para sobreviver. Escolhi lutar. Caminhei até a feira, que já estava se organizando para o dia. Era cedo, mas os feirantes já armavam suas bancas, arrumavam suas mercadorias.
O cheiro de pão fresquinho vinha de uma padaria ali perto, misturado com o perfume dos bolos que uma senhora estava organizando numa banca simples de madeira. Parei na frente dela. Era uma mulher baixinha, cabelo grisalho preso com um lenço colorido, arrumando com carinho bolos de milho, sonhos ainda quentes e pães doces que faziam a boca água só de olhar. Com licença, senhora. Me aproximei, limpando o rosto sujo de lágrimas secas. A senhora não precisa de ajuda na banca? Ela parou o que estava fazendo e me olhou de cima a baixo. Vi nos olhos dela primeiro desconfiança, depois algo parecido com pena, e por fim uma bondade genuína. Que uma menina como você está fazendo na feira esta hora da manhã? Perguntou com aquela voz rouca mas carinhosa. Eu não tenho para onde ir, senhora, e tô com muita fome. Ela suspirou fundo, como quem conhece o sofrimento na própria pele. Como você se chama, filha? Mirtes, senhora. Eu sou a Benedita, Benta para quem é conhecido. Ela pegou um pedaço de bolo de fubá e me deu. Come aí primeiro, depois a gente conversa. Nunca um bolo soube tão bom na minha vida. O sabor de milho doce, com aquele cheiro de canela que subia, me lembrou dos bolos que minha mãe fazia. Comi devagar, tentando fazer durar, enquanto ela me observava com atenção. Fugiu de casa? Ela perguntou, continuando a arrumar os doces na banca. Não, senhora. Fui mandada embora. Mandada embora? Que família manda embora menina da idade? Contei para ela toda a história, sem esconder nada. A verdade sobre meu pai, a rejeição do Roberto, as ameaças, o fogo nas minhas roupas. Ela me escutou balançando a cabeça, fazendo uns tsk-tsk de reprovação. Que mundo terrível, murmurou quando terminei. Que mundo terrível para uma criança. Nesse meio tempo, a feira tinha começado a movimentar. Os primeiros clientes passavam, olhando as mercadorias. Dona Benta atendia com simpatia, explicando os ingredientes dos bolos, o frescor dos pães. Eu posso ajudar a senhora na banca, ofereci quando ela terminou de atender uma cliente. Sei conversar com as pessoas, sei fazer conta. Em troca só de comida mesmo, não precisa me pagar nada. Ela me estudou por um longo tempo, como se estivesse pesando os prós e contras. Olha, menina, eu não sou rica, vivo do que vendo aqui nesta banca, mal dá para mim mesma, mas... Ela suspirou. Também não posso deixar você morrer de fome na rua. A senhora não vai se arrepender, dona Benta. Prometo que vou trabalhar muito. Foi assim que comecei minha vida nova. Durante o dia, ajudava a dona Benta na banca da feira. Aprendi a organizar os bolos por tipo, a embrulhar os doces no papel manteiga, a dar o troco certinho. À noite, ela me levava para a casa dela, uma casinha simples, mas limpa, onde morava sozinha desde que o marido morreu. Não é muito, ela disse na primeira noite, me mostrando um cantinho que improvisou para mim com uns cobertores no chão do quartinho dos fundos. Mas é limpo e honesto. É um palácio para mim, respondi. E era verdade. Descobri que tinha jeito para venda. Sabia como abordar os clientes sem ser impertinente, como fazer eles terem vontade de comprar. Em poucos dias, as vendas da banca aumentaram. Você traz sorte, menina, Dona Benta comentava, contando as moedinhas no fim do dia. Desde que chegou aqui, o movimento melhorou. Foi na segunda semana trabalhando na banca que conheci Rafael. Ele apareceu numa manhã, trazendo pães fresquinhos numa cesta grande. Bom dia, Dona Benta. Ele cumprimentou pousando a cesta no balcão. Papai mandou os pães de sempre. Bom dia, Rafael. Esta aqui é a Mirtes, que está me ajudando na banca. Ele me olhou com curiosidade, mas sem maldade. Era um rapaz bonito, cabelo escuro bem penteado, olhos claros que pareciam sorrir mesmo quando a boca estava séria. Devia ter uns anos a mais que eu, mas não muitos. Prazer, Mirtes, ele disse, estendendo a mão para me cumprimentar como se eu fosse gente crescida. Meu pai tem a padaria ali, apontou para uma loja não muito longe da nossa banca. Prazer, Rafael, respondi, sentindo as bochechas esquentarem. Nos dias seguintes, ele voltou sempre para entregar os pães.
Começou a ficar um pouquinho mais, conversando sobre o movimento da feira, perguntando como eu estava me adaptando. Você é de onde, Mirtes? Perguntou uma manhã, enquanto ajudava a organizar os pães na banca. Daqui mesmo da cidade, mas tive que sair de casa. Ele não insistiu, respeitou minha reserva, mas percebi que ficou mais atencioso ainda, sempre perguntando se eu precisava de alguma coisa. Foi ele quem me ensinou a fazer melhor as contas do troco. Olha, se o bolo custa 50 centavos e a pessoa dá um cruzeiro, você devolve 50, mas tem um jeito mais fácil de calcular. E me mostrava truques que facilitavam na hora da correria. Dona Benta reparou no interesse dele e sorriu. Rapaz bom este Rafael, ela comentou quando ele foi embora. Família trabalhadora, honesta. O pai dele é respeitado na feira. Senti que minha vida estava tomando um rumo que eu não imaginava. Pela primeira vez desde que saí de casa, não era só sobre sobreviver. Era sobre crescer, aprender, talvez até sonhar com alguma coisa melhor. O fogo que Roberto usou para queimar minhas roupas não tinha me destruído. Tinha me forjado. E agora, trabalhando na banca da Dona Benta, conhecendo Rafael, eu começava a entender que podia construir uma vida nova com minhas próprias mãos. Os meses foram passando, minha filha, e eu ia me transformando sem nem perceber. Não era mais a menina assustada que chorou a noite inteira na praça. Estava me tornando uma moça trabalhadora que sabia o valor do dinheiro suado e da dignidade conquistada com esforço próprio. Rafael passou a ser presença constante na nossa banca. Não era só para entregar os pães do pai, não. Ele arrumava desculpa para ficar, ajudava a organizar as mercadorias, conversava com os clientes. Dona Benta sorria escondida quando via ele inventando motivo para se demorar ali. Esse menino está interessado em você, ela me disse um dia, quando Rafael tinha ido embora depois de passar a tarde inteira ajudando. Você percebeu, né? Ah, Dona Benta, imagina, respondi, mas senti as bochechas esquentarem. Ele é só gentil. Gentil é, mas não é bobo. Rapaz não perde tempo assim com menina se não tiver interesse. A verdade é que eu também estava gostando da companhia dele. Rafael era diferente dos outros rapazes que eu conhecia. Tratava as pessoas com respeito, falava baixo, não fazia brincadeiras de mau gosto, e comigo era ainda mais cuidadoso, como se soubesse que eu carregava algumas cicatrizes por dentro. Foi numa tarde de chuva, quando a feira estava mais vazia e nós três estávamos conversando na banca protegida por uma lona, que ele me fez uma pergunta que me pegou desprevenida. Mirtes, você sente falta da sua família? Fiquei calada por um tempo, ouvindo o barulho da chuva batendo na lona. Dona Benta percebeu a delicadeza do momento e se afastou um pouco, fingindo que estava organizando alguma coisa. Sinto falta da minha mãe, respondi finalmente. Dela eu sinto muita falta. Dos outros, não tanto. Você nunca pensou em voltar para ver ela? Penso todo dia, mas... Suspirei, vendo as gotas de chuva escorrendo. Tenho medo do que vou encontrar. E tenho medo também de que ela me rejeite. Escolha ficar com Roberto em vez de me apoiar. Rafael ficou pensativo. Depois, com aquela voz calma dele, disse algo que ficou gravado no meu coração. Sabe o que eu acho, Mirtes? Acho que você deveria ir visitá-la quando se sentir forte o suficiente para aguentar qualquer reação que ela tenha. Não para pedir nada, não para voltar. Só para ela ver a mulher corajosa que você se tornou. Aquelas palavras mexeram comigo. Mulher corajosa. Ninguém nunca tinha me visto assim. Naquela noite, deitada no meu cantinho na casa da Dona Benta, fiquei pensando em tudo o que tinha acontecido. Tinha saído de casa há 6 meses, chorando e sem saber o que fazer da vida. Agora, conhecia os segredos da feira de couro e salteado, sabia lidar com dinheiro, tinha aprendido a me virar sozinha. Mas mais importante que isso, tinha descoberto que eu valia alguma coisa, que as pessoas gostavam de conversar comigo, que eu conseguia fazer elas sorrirem, que tinha jeito para negócio. Dona Benta sempre dizia que as vendas melhoraram desde que eu cheguei. Você tem o dom, ela explicava. Dom de fazer as pessoas se sentirem bem. Isso não se ensina,
Se nasce com isso. Uma manhã, quando estava arrumando os bolos na banca, chegou uma senhora que eu não conhecia. Ela olhou as mercadorias e perguntou: "Você que é a menina que trabalha com a Benedita?" "Sou sim, senhora. Em que posso ajudá-la?" "Estou procurando uma moça para ajudar na minha casa. Trabalho honesto, ordenado bom. Você não teria interesse?" Por um momento, meu coração disparou. Era uma oportunidade, talvez melhor que trabalhar na feira. Mas quando olhei para Dona Benta, que fingiu que não estava ouvindo, mas estava prestando atenção em cada palavra, senti uma coisa estranha. "Muito obrigada, senhora, mas eu gosto de trabalhar aqui na banca." Depois que a mulher foi embora, Dona Benta veio conversar comigo. "Por que você não quis ouvir a proposta dela, menina? Trabalhar em casa de família pode ser melhor que esta vida na feira. Porque aqui eu aprendo, Dona Benta. Aprendo sobre negócio, sobre lidar com gente, sobre ser independente. Em casa de família, eu seria sempre empregada. Aqui, eu sou parceira." Ela sorriu, daquele jeito orgulhoso que mãe sorri quando vê filho falando coisa inteligente. "Você tem razão, filha. Tem toda a razão." Foi mais ou menos nessa época que Rafael começou a me contar sobre os sonhos dele. "Sabe, Mirtes, eu não quero ficar a vida toda só entregando pão para os outros", ele disse numa tarde, enquanto organizávamos a banca juntos. "Quero ter meu próprio negócio, uma banca maior, quem sabe uma loja pequena." "E o que te impede?" "Dinheiro, experiência, coragem também." Ele riu, mas era um riso meio triste. "É fácil sonhar, difícil é colocar em prática." "Não é não", respondi, surpreendendo até a mim mesma com a firmeza da minha voz. "Olha para mim. 6 meses atrás eu não sabia nem como me virar sozinha. Hoje sei vender, sei fazer conta, sei lidar com cliente. Se eu conseguir aprender tudo isso, você consegue realizar seu sonho." Ele me olhou de um jeito diferente, como se estivesse me vendo pela primeira vez. "Você mudou muito, sabia?" disse baixinho. "Como assim?" "Quando te conheci, você parecia um passarinho assustado. Agora você parece uma pessoa que sabe o que quer da vida." Naquela noite, refleti sobre as palavras dele. Era verdade. Eu tinha mudado. O fogo que Roberto usou para tentar me destruir tinha queimado a menina frágil que eu era antes, mas das cinzas tinha nascido uma mulher mais forte. Comecei a sonhar também. Sonhava com uma banca maior, com mais variedade de doces, talvez numa localização melhor. Sonhava em ajudar Dona Benta a prosperar e, quem sabe, um dia, ter meu próprio negócio. E quando pensava nesses sonhos, sempre via Rafael ali do lado, construindo junto comigo. Uma tarde, quando estava sozinha na banca porque Dona Benta tinha ido resolver alguma coisa, chegou uma mulher que me fez o coração parar. Era parecida com minha mãe, do mesmo tamanho, com o mesmo jeito de andar. Por um segundo, pensei que fosse ela, que tivesse vindo me procurar, me pedir para voltar. Mas não era. Era só uma cliente qualquer. Mesmo assim, aquele momento me fez perceber uma coisa: eu estava pronta. Pronta para reencontrar minha mãe. Não como a menina expulsa de casa, mas como a mulher independente que eu tinha me tornado. Rafael tinha razão. Era hora de mostrar para ela a pessoa corajosa que eu me tornei. Eu já nem achava que contaria isso um dia, mas quem sabe alguém se sente menos sozinha ouvindo. Foi num domingo de sol que tomei coragem de voltar para a casa da minha infância. Tinha passado mais de 1 ano desde que saí de lá com apenas a roupa do corpo. Rafael se ofereceu para ir comigo, mas eu disse que precisava fazer aquilo sozinha. "Tem certeza, Mirtes?" ele perguntou, segurando minha mão na despedida. "Eu posso esperar você na praça caso precise de apoio." "Tenho certeza. Preciso mostrar para eles, e para mim mesma, que consegui me virar sozinha." Dona Benta me abençoou na porta de casa. "Vai com Deus, menina. E lembra, você não deve nada para ninguém. Você conseguiu tudo com seu próprio esforço." Caminhei pelas ruas conhecidas, com o coração batendo forte, mas não de medo. Era uma sensação diferente, como se eu fosse uma pessoa visitando lugares de uma vida passada. Estava vestindo um vestido novo que tinha comprado com meu próprio dinheiro. Simples, mas bonito, cor-de-rosa como aquele que Roberto tinha queimado no quintal.
Quando cheguei na rua da minha antiga casa, parei na esquina para observar. Estava tudo igual. O portão de madeira precisando de pintura, o pé de goiaba no quintal, as janelas da sala abertas. Mas eu tinha mudado tanto que parecia estar vendo aquele lugar pela primeira vez. Respirei fundo e caminhei até o portão. Minha mãe estava no quintal estendendo roupas no varal, no mesmo lugar onde eu costumava ajudá-la. Quando me viu pelo portão, a trouxa de roupas molhadas caiu das mãos dela no chão. Mirtes, ela sussurrou, como se não acreditasse no que estava vendo. Oi, mãe! Ela correu até o portão, abriu depressa e me puxou para dentro, me abraçando com uma força que quase me derrubou. Senti o cheiro de sabonete e erva cidreira que sempre teve, e por um momento voltei a ser aquela menina que ajudava na cozinha e cuidava da horta. Minha filha querida. Ela chorava, me segurando como se eu fosse desaparecer de novo. Onde você estava? Como você tá? Tá bem? Tá comendo direito? Calma, mãe. Ri através das lágrimas que também desciam. Tô bem. Tô ótima. Ela me afastou um pouco para me olhar melhor, secando os olhos com a barra do avental. Nossa, como você cresceu! E tá bonita, tá? Diferente. Diferente como? Mais mulher, mais segura. Ela sorriu através das lágrimas. Parece que encontrou seu lugar no mundo. Sentamos na varanda onde tantas vezes ficávamos juntas bordando e conversando. Contei para ela sobre Dona Benta, sobre a banca da feira, sobre Rafael. Falei do trabalho, de como tinha aprendido a me virar, dos sonhos que estava construindo. Você trabalha numa banca de doces? Ela perguntou com orgulho na voz. E vende bem? Vendo muito bem, mãe. Dona Benta diz que tenho jeito para negócio. Sempre teve mesmo. Ela sorriu. Lembro de quando você era pequena, já sabia convencer todo mundo a comprar os doces que eu fazia para as festas da igreja. Mai, conversamos por 1 hora, colocando o papo em dia quando ouvimos o barulho das botas pesadas no portão. Roberto estava voltando de algum lugar. Senti o corpo tensionar automaticamente, mas desta vez foi diferente. Não era medo. Era como se eu estivesse vendo um estranho que não tinha mais poder nenhum sobre minha vida. Ele parou quando me viu, franziu a testa como se estivesse tentando entender o que eu fazia ali. O que essa menina quer aqui? Perguntou para minha mãe, sem nem me cumprimentar. Essa menina tem nome, respondi, me levantando da cadeira. E veio visitar a mãe. Ele me olhou de cima a baixo, notando o vestido novo, o cabelo bem cuidado, a postura diferente. Pelo visto conseguiu se virar mesmo, disse com um tom que tentava ser de desprezo, mas eu ouvi uma pontinha de surpresa ali. Consegui sim, e muito bem, obrigada. Onde você tá morando? Com uma família boa. Trabalho numa banca da feira central. Banca da feira, ele repetiu com um sorriso maldoso, vendendo doce na rua que nem cigana. Antes, aquelas palavras teriam me machucado. Agora, olhei para ele com uma calma que nem eu sabia que tinha. Vendendo doce na rua e me sustentando com dignidade, sem depender de ninguém, sem ser um peso para ninguém. O sorriso dele sumiu. Minha mãe segurou minha mão, apertou de leve. A menina tá bem, Roberto, ela disse baixinho. Cresceu, aprendeu a se virar. Você pode ficar orgulhoso. Orgulhoso de quê? De filha que não é minha andando por aí fazendo qualquer coisa? Foi aí que explodi. Mas não foi a explosão de raiva que eu esperava. Foi uma explosão de verdade, de coragem que vinha crescendo dentro de mim há meses. O senhor sabe o que eu aprendi neste tempo todo, Roberto? Falei, olhando bem nos olhos dele. Aprendi que pai não é quem fez, é quem cria. Não é quem tem o sangue igual, é quem ama, protege, ensina. Ele ficou calado, mas eu vi que estava prestando atenção. E aprendi também que o senhor nunca foi meu pai. Nunca. Porque pai não humilha a filha na frente dos vizinhos. Pai não queima as roupas da filha no quintal. Pai não expulsa uma menina de casa para se virar sozinha no mundo. Mirtes, minha mãe sussurrou. Não, mãe, deixa eu terminar. Me virei para Roberto de novo.
O Senhor me fez o maior favor da minha vida quando me mandou embora. Me obrigou a descobrir que eu sou forte, que sou capaz, que posso construir minha própria vida. Peguei na bolsa o dinheiro que tinha juntado nas últimas semanas e coloquei na mesa da varanda. Isto aqui é para a senhora, mãe. É pouco, mas é o que posso dar agora. E vai ser assim todo mês, enquanto eu puder ajudar. Filha, não precisa, ela chorou. Preciso sim, porque mãe a gente não abandona nunca. Olhei para Roberto uma última vez. E pro senhor eu não devo nada. Nunca devi. O senhor mesmo sempre fez questão de deixar isso claro. Me levantei, beijei a testa da minha mãe. Eu vou embora agora, mas vou voltar todo mês para visitar a senhora. E qualquer dia, quando eu tiver minha própria casa, a senhora vai ser sempre bem-vinda. Sua própria casa? Ela perguntou. Isso mesmo. Vou ter minha própria casa, meu próprio negócio, e ninguém nunca mais vai poder me mandar embora de lugar nenhum. Quando saí daquele portão, senti como se tivesse fechado um ciclo. Não era mais a menina assustada que saiu correndo na chuva. Era uma mulher que sabia seu valor, que tinha planos, que tinha construído uma vida nova a partir das cinzas da vida velha. Rafael me esperava na praça, como tinha prometido. Quando me viu chegando, correu ao meu encontro. Como foi? Foi libertador, respondi, e era a pura verdade. Naquela tarde, caminhando de volta para a casa da Dona Benta, de mãos dadas com Rafael, entendi a maior lição da minha vida. O fogo que tentaram usar para me destruir tinha me forjado. Tinha queimado a menina frágil e deixado no lugar uma mulher forte. E essa mulher tinha planos, grandes planos. E assim foi, minha querida filha. Os anos que se seguiram foram os mais bonitos da minha vida. Rafael e eu nos casamos numa cerimônia simples, na igrejinha do bairro, com Dona Benta como nossa madrinha e minha mãe chorando de alegria na primeira fileira. Roberto não foi. Não foi convidado mesmo. Com o dinheiro que juntamos trabalhando juntos na banca da feira, compramos um terreno pequeno na parte boa da cidade e construímos nossa casa tijolinho por tijolinho. Eu mesma ajudei a carregar massa, a pintar as paredes, a plantar as primeiras mudinhas do quintal. A banca da feira cresceu e virou uma lojinha pequena, depois uma padaria de verdade. Rafael tinha razão quando sonhava. Ele realmente tinha talento para negócio. E eu, que descobri que sabia lidar com gente e tinha jeito para administrar, cuidava da parte financeira e do atendimento. Dona Benta veio morar conosco quando ficou mais velhinha. Vocês são a família que Deus me deu nos últimos anos da vida, ela dizia, ajudando a cuidar dos nossos filhos quando eles chegaram. Ah, sim, tivemos 3 filhos lindos. E juro para você, minha filha, que criei cada um deles sabendo exatamente o que é amor de pai e mãe de verdade. Nunca, nunca mesmo deixei nenhum deles duvidar do quanto era amado. Minha mãe passou a almoçar conosco todo domingo. No começo, vinha sozinha, mas depois de uns anos, aparecia de vez em quando com Roberto. Ele tinha ficado mais calado, mais humilde com a idade. Nunca pediu desculpas pelo que fez, mas também nunca mais falou mal de mim na frente de ninguém. Uma vez, quando meu filho mais velho fez 10 anos, Roberto olhou para ele brincando no quintal e disse: "Menino esperto, vai longe na vida." "Vai sim", respondi, "porque tem pai e mãe que acreditam nele." Ele me olhou de soslaio, como se entendesse o recado, mas não disse nada. Quando Dona Benta morreu, já bem velhinha, deixou para mim e Rafael a receita secreta dos bolos de fubá dela. "Para vocês continuarem espalhando doçura pelo mundo", disse no testamento que ela mesma escreveu. Foi então que expandimos a padaria e começamos a fazer bolos por encomenda para casamentos e festas. A especialidade da casa era o bolo de milho com canela, que perfumava a loja inteira quando saía do forno. Os anos foram passando. Meus filhos cresceram e seguiram seus próprios caminhos. 2 viraram advogados, uma virou professora. Todos casaram e me deram netos lindos que enchem esta casa de alegria. Rafael e eu envelhecemos juntos, de mãos dadas, construindo uma vida que começou numa banca de feira e terminou com uma família grande e feliz. Ele morreu há 5 anos, dormindo no sono, sem sofrer.
Deixou saudade, claro, mas deixou também a certeza de que vivemos um amor verdadeiro, construído no respeito, na parceria e na superação das dificuldades. Hoje, sentada aqui na varanda da minha casa, a casa que eu mesma ajudei a construir, olho para o quintal e vejo o varal cheio de roupas dos netos que vêm me visitar. Roupas que eu compro com prazer, que lavo com carinho, que ninguém nunca vai queimar. E quando olho para aquele varal, sempre lembro da menina que saiu de casa só com a roupa do corpo e o coração partido. Lembro do fogo queimando no quintal, das lágrimas na primeira noite na praça, do medo de não conseguir sobreviver. Mas lembro também da força que descobri ter, da bondade da Dona Benta, do amor do Rafael, da alegria de construir alguma coisa com as próprias mãos. Se eu pudesse falar com aquela menina de tantos anos atrás, eu diria: Mirtes, eu sei que parece o fim do mundo. Eu sei que você tá com medo, com dor, sem saber por onde começar. Mas acredita em mim, você vai conseguir. Vai descobrir que é mais forte do que imagina. Vai encontrar pessoas boas que vão te ajudar. Vai construir uma família linda, uma casa onde você sempre vai ser bem-vinda. E sabe por quê? Porque o fogo que eles usaram para tentar te destruir, você vai usar para acender a vida que merece viver. Minha filha, se você está passando por alguma dificuldade agora, se alguém te disse que você não vale nada, se você está se sentindo perdida no mundo, lembra desta história. Lembra que às vezes a vida precisa queimar tudo que é velho para brotar o que é novo. Não desiste. Levanta, sacode a poeira e vai lá construir a vida que você merece. Porque dentro de você tem uma força que talvez nem você saiba que existe. Eu descobri a minha numa banca de feira, vendendo bolo de fubá. Você vai descobrir a sua também. O fogo queima, é verdade. Mas das cinzas sempre pode nascer algo mais bonito. E para terminar, minha querida, deixa eu te contar o que mais me orgulha em toda essa história. Não é a casa que consegui construir, não são os filhos que criei, não é minha vida boa que conquistei. É que consegui transformar a dor em força, o abandono em independência, a rejeição em amor próprio. Consegui provar, para mim mesma, mais que para qualquer outra pessoa, que eu valia muito mais do que aqueles que me rejeitaram pensavam. E se uma menina de 15 anos, expulsa de casa com a roupa do corpo, conseguiu chegar até aqui, imagine o que você, com toda a sua força e inteligência, não pode conseguir também. Vai com fé, minha filha. Vai com fé que a vida te surpreende. Um beijo no coração de vocês todas que me escutaram até aqui. Que Deus abençoe cada uma e que vocês encontrem a força que tem dentro de si para construir a vida que merecem viver. Com carinho, Dona Mirtes.